E aí, meus jovens, meus caros, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais um Drops do Enem. Enem 2019, caderno azul, questão número 8. Um pouquinho sobre o gênero carta e os articuladores textuais, né, os adjuntos adverbiais, no caso de negação, na questão da descrição do conteúdo da carta, a sua intencionalidade comunicativa, qual é a intenção da carta. Então já entra a questão de funções da linguagem, é falar da emoção, é falar sobre o assunto referente, é conativa, convencer a quem se dirige. Aí está, meus caros, por isso que é bom saber um pouco de funções da linguagem. Assistam a aula Funções da Linguagem. E vamos ver um pouco sobre carta aqui. Pausa, leiam a questão, respondam e a gente continua. Vamos lá. Eu aguardo vocês. Então vamos lá. Questão de número 8. Vamos ler o texto aqui, né? Pergunta, depois eu leio a pergunta. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Aqui, ó, questão da carta, já vou adiantando, ó, o enunciado lá embaixo. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson. Então, nós temos aqui o gênero carta. O gênero carta, ele sempre tem um destinatário e um remetente. No caso, o nosso destinatário, né? Meu caro Sherlock Holmes, marcado aqui como vocativa, quem se dirige o texto. Atenciosamente, aqui, Tobias Gregson, nosso emissor aí, o remetente, quem remeteu a carta ao destinatário Sherlock Holmes. Notem que ali não está escrito Brasil, 13 de outubro, São Paulo, 14 de maio, nada. Mas nós temos a a questão de tempo e espaço aqui. Benevist diria muito sobre isso. Aqui, então nós temos tempo e espaço. Às 3 da manhã, Jardim Lauriston. Então, está se referindo aqui ao que ocorre. Tá? Certamente Sherlock recebeu a carta no dia seguinte. Nosso homem, que estava na vigia, viu uma luz às 2 horas da manhã. Então, algo ocorreu às 3 da manhã. Nosso vigia viu algo às 3 da manhã, às 2 da manhã. Saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta. E na sala da frente, o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch J. Treber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Então aqui a gente tem sobre o falecido. Não houve, e aqui é importante para a questão. Tá, ó, enunciado aqui da questão. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente nesse texto tem a função de... Então vamos iniciar os negativos aqui. Primeiro, não. Acho que é melhor colocar um não mais vibrante aqui. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu. Então, não houve e não conseguiu. Não houve assalto e o nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Ele é o Enoch. Não havia marcas de sangue. Então, mais um não aqui, mais um enunciado negativo. Não havia marcas de sangue, nem feridas nele. O nem, que também funciona como uma negação, né? O e, mas não. Não havia marcas de sangue e não havia feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa. Mais um aqui.
Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder, uma condicional, caso possa vir até a casa, seria bom. Caso não possa, né, outra condicional aqui, caso não possa, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber a sua opinião. Esse trechinho aqui também é importante para a resposta. Então vamos lá. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados, uma frase comunicativa aí, né, com o emissor, receptor, presente nesse texto tem a função de restringir a investigação, deixando-a sob a responsabilidade do autor da carta. O autor é o nosso Tobias, que a gente já marcou lá em cima. O Tobias, ele quer a responsabilidade somente para ele? Não. Ele chama o Sherlock, a quem ele se dirige. Caso possa vir, seria ótimo. Caso possa não vir, né? Eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber a sua opinião. Então ele está chamando a ajuda do Sherlock Holmes. Questão A. Que azinha está... Oh, caramba! A azinha aqui está errada. Beleza? Se tiver dúvidas, coloca no comentário, turma. Refutar. Refutar é rejeitar. Possíveis causas da morte do cavalheiro auxiliando na investigação. Vamos à parte das negativas que colocam enunciado, uma sequência de enunciados negativos. Correto? Refutar possíveis causas da morte. Vamos lá. Não houve assalto. Então eu refuto que o caso da morte tenha sido ocorrido por conta de um assalto. Correto? E nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Então refuta, mais um indicador de morte. Então rejeito. Não havia marcas de sangue. Mais uma coisa. Então eu refuto que há uma cena de violência, nem feridas nele. Então não temos razão de roubo. Não temos nada que identifique ali, fora os cartões. E não tem marcas de violência, nem de sangue, nem de feridas. Não sabemos como ele entrou na casa. Então, refuta mais uma coisa. Então, eu não posso saber por isso. Na verdade, temos um grande quebra-cabeça. Questão B, possivelmente a correta, né? Refuta possíveis causas, né? Rejeita possíveis causas. Então, o que foi rejeitado? A cena de um assalto, né? E violência foram rejeitadas, refutadas pelas negativas nesse trechinho aqui, tá? Esse trecho aqui, vou deixar ele de vermelho aqui, as refutações. Identificar o local da cena do crime, localizando-o no Jardim Lauriston. Não está indicando onde que é a cena do crime. Não é essa a intenção da carta. Ela coloca ali em cima, né? Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo. Só isso. Mas não fala mais nada sobre a cena do crime. Somente que ocorreu nas 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem encontrou vigia na casa vazia. Só. O texto não está querendo descrever a cena, como que estava ali, como que estavam as coisas, mas sim falando sobre a causa da morte. E lembrando que a parte dos enunciados negativos, é isso que a questão quer. A parte negativa, como foi dito, está aqui. Então tem que atender o que o enunciado está perguntando. Fala um pouco sobre a cena, não descreve a cena, tá? E não é isso que o enunciado pede. Não era para mexer aqui. Introduzir o destinatário da carta. O destinatário é o Sherlock, né? A quem se destina. Caracterizando sua personalidade. Não. Aqui não fala da personalidade de Sherlock Holmes, que é o destinatário da carta. Então, essa aqui não tem nada a ver com o texto. Viu? Sempre tem uma mais besta. Apresentar o vigia, incluindo-o como
entre os suspeitos do assassinato? Não, não faz uma apresentação do vigia. Fala que é o nosso homem, tá? Ele entrou na casa, então tem muitas coisas para resolver esse quebra-cabeça. Mas olha as partes negativas, não tratam sobre o vigia. Então, mais uma incorreta aqui, tá? Viram como que seguindo, atentando-se ao que o enunciado pede, sequência de enunciados negativos, sequência de enunciados negativos aqui, o advérbio de negação, o não, né? Não. O não, então, indicando aí as negações. O enunciado negativo é o que pergunta, só sobra a nossa resposta B. Um não para rejeitar. Ok? Questão baba do Enem. Questão de leitura, tá? E identificar qual o objetivo do texto, a função de linguagem, a função da linguagem. Jacobson, esse texto é um texto referencial, porque está colocando o assunto em primeiro plano, beleza? Apesar de ser uma carta, não é emotiva e sim referencial. É isso aí, moçada. Valeu pela aula de hoje. Até o próximo Drops. Beijo e abraço a todos.